Jesus ele veio trazer o Evangelho, e o Evangelho ele tem a finalidade de nos dar a direção da nossa vida, de dar-nos conforto e confronto também. Quem assiste às aulas com o pastor Rodrigo, né, nas terças-feiras, tem bastante confronto, né? Ele gosta de trazer uns temas bem que confrontam o seu entendimento com a palavra, né? Então, quando Jesus traz a direção, né, aquilo que nós precisamos para nós estarmos assim, alcançarmos a salvação, né? A hora que você entende e você está seguindo a palavra, né? Ele fala, se a sua palavra permanecer em você, você permanecer em mim, né? Tudo que pedires ao Pai, Ele vos dará. Então, Ele nos dá a direção para tudo que nós precisamos. Ele nos dá o conforto. O que é o conforto? Você fica em paz com Deus. Você fica em paz que você está dentro daquilo que Deus espera que você esteja. Então, quando a pessoa não tem o conhecimento da palavra, quando ela não sabe da vida após a morte, ela fica super preocupada, ela fica sem condição de ter de viver a sua vida em paz. Então, você tem conforto. Então, se eu pergunto para você, você tem certeza da sua salvação? Então, você tem que estar em paz para falar assim, eu tenho. Né? Se Jesus voltar hoje, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas não é para responder não, tá? Eu pergunto sempre assim, se Jesus voltasse hoje, quem ficaria feliz? Sempre tem algum gaiato que levanta a mão e fala assim, não, eu não ficaria feliz, não, eu subiria feliz, né? Não é isso? Quem ficar, não vai ficar nada feliz, porque quando Jesus voltar, a igreja vai subir, encontrar com ele nas nuvens, né? Então, nós estamos falando aqui da questão de Jesus traz para nós a direção, traz o conforto para que você esteja seguro, você está seguindo o caminho, você está no caminho certo, e porque nós temos uma situação de você viver e chegar na hora na hora que tem que estar a presença lá do trono branco, né? Como é que vai ser? Será que o teu nome está escrito no livro da vida? Tudo isso, irmãos, se você vive no dia a dia o Evangelho, você aceitou Jesus, você crê, você, né, é uma pessoa que pratica, né, não é só ouvinte, mas praticante da palavra, você fica em paz, porque o Espírito Santo passa a habitar em você e ele te dá essa paz, dá a certeza da salvação, né? Bom, então, quando nós falamos aqui, né, do Evangelho, quando nós conhecemos a palavra, nós ficamos sabendo que nós somos o quê? Cidadãos perfeitos, certo? Imperfeitos. Perfeitos só o Senhor Jesus, amém? Quando nós conhecemos a palavra, nós percebemos que nós somos imperfeitos, que nós somos pecadores pela nossa natureza, né? A natureza do homem é pecadora. Então nós vimos o quê? Que nós somos imperfeitos, caímos em pecados. Pastor, o senhor peca? Quem não peca? Se você falar que não peca, né, você já é mentiroso. Porque nós acabamos caindo no pecado. Não que você vive para pecar, mas você peca. Então nisto, né, a gente tem uma coisa, a essência, quando nós falamos aqui que a essência dos pecados nosso é a idolatria. Você acredita nisso? Como assim, pastor? Idolatria? Eu não fico adorando a santos? Não. O que diz o maior mandamento de Deus? Quando Jesus pergunta qual é o maior mandamento? É o quê? Amarás ao teu Deus, né, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quando você peca, você colocou alguém no lugar de Deus. Por isso você pecou. Então nós não temos que amar a Deus sobre todas as coisas. O pecado, né? O pecado, olha. Então, lá, quando eu estava falando, né? O próprio Jesus falou que haverá um momento, né?
em que está ali, ó, um abismo, né? Vai chegar um momento que vai ter um abismo em que Jesus está falando do rico e do mendigo, né? Que ele quer que o Lázaro venha lá molhar a boca dele, né? Que está seca, né? Por causa do fogo, né? Aliviar as dores dele. Ele falou assim, ó, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para lá não podem, e os que querem passar de lá para cá também não podem. Então, olha a cruz ali, né? É lógico que aquela cruz está ali de uma forma, né, para nós entendermos que esse abismo que nos separa de Deus é pela cruz que Jesus comprou todos os nossos pecados e nos dá acesso a Deus. Só para a gente lembrar que aqueles que não seguir, né, o Evangelho, né, de Jesus Cristo, aqueles que não tiver a consciência da mensagem da cruz, hoje nós vamos ter a ceia do Senhor, nós vamos lembrar o que Ele fez por nós, e essa cruz de Jesus é que nos dá acesso a Deus, né? Então, nós vamos ter, né, o momento em que nós vamos colocando aqui. Então, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, de toda a sua alma e todo entendimento. Quando você peca, você colocou alguma coisa no lugar de Deus. Então, é idolatria você ter colocado, por exemplo, olha, por quê? Se você estivesse pensando em Deus, você não pecaria, mas você pecou naquele dinheiro mais fácil, naquele lugar de poder, naquela conquista que você queria ter, e você desobedeceu a palavra de Deus, ou seja, você colocou alguma coisa na frente de Deus, né? Então, qual é a sua esperança? Se nós somos pecadores, e nós temos que confessar que somos, qual é a nossa esperança? Que Deus é misericordioso, que Deus é perdoador, que Deus nos ama, que lá em João 3,16, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam. Que Deus quer nos salvar. E lá na 1 de João 1,9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Então, ali há o quê? Há um arrependimento e há um perdão dos pecados, né? Então, irmãos, antes de entrar na palavra, que o tema está um pouco mais para frente ainda, eu quero falar o seguinte. O que vocês acham, né? Muitas pessoas têm falado o seguinte, o mundo não é mais o mesmo depois da pandemia. Você concorda? Eu concordo. Que o mundo não vai ser mais o mesmo depois da pandemia. Muitas coisas mudaram. Você vê, principalmente, né, no sistema corporativo, né, eu trabalho em banco, eu sei quantas coisas tiveram que mudar para que as pessoas pudessem ter todo o atendimento em casa, sem precisar ir ao banco. Né? Quem está na tecnologia sabe quanto que mudou. O sistema de vendas pela internet mesmo, né? Nada mais o mundo aprendeu a viver sem precisar estar presente fisicamente. Mas quando, né? Então, quando a gente fala o seguinte, que não vai ser mais o mesmo, eu concordo, né? Mas uma coisa eu posso falar com convicção, que a humanidade não vai ser melhor por causa da pandemia. Deveria ser, né? Mas não vai ser melhor por causa da pandemia, né? Por que, pastor, que eu afirmo que, infelizmente, né, mesmo com a pandemia, eu falo assim, agora, né, agora as coisas vão ser diferentes. A humanidade sofreu, né, e aprendeu, e agora vamos ter um mundo melhor. Não é pela pandemia, não é pela catástrofe que a humanidade se torna melhor. Porque o único que pode tornar, o único que tem o poder de redimir, de regenerar, é Cristo. Se alguém pensa que ele pode melhorar a si mesmo, ele já está pecando.
né? Porque nós não somos capazes de ser melhor do que nós somos por nós mesmos. Então, o único que pode, né, ser capaz de redimir, de regenerar, de fazer melhor, é Cristo. Não tem outro. Então, isso aí, a gente pode ver, irmãos, pela prática, né? A gente pode vê-la pela prática, né? Eu tenho aqui, por exemplo, quando nós vemos aí, aqui no Brasil mesmo, bem perto, nessa pandemia, eu participo de reuniões com o governo e tal. Eu participei de muitas reuniões para ajudar a fazer soluções para que as pessoas pudessem sacar de recurso do Fundo de Garantia para isso, para aquilo e tal, né? Eu sou membro do Conselho Curador do Fundo de Garantia, eu faço, né, participo das discussões e votos para decidir isso aí. Mas não estou falando por isso, estou falando pelo seguinte, que enquanto o governo, não estou falando também para favorecer nada de governo, não, só para dar um exemplo, enquanto o governo tem procurado soluções para atender pessoas que estão passando fome, que nem nós aqui como igreja, ajudando aqueles que estão passando fome, tem gente desviando os recursos. Tem gente que, enquanto tem pessoas passando fome, morrendo do lado de cá tem pessoas se aproveitando disso, pegando dinheiro que não precisaria e às vezes até comprando o celular, né? Olha, eu vou fazer isso. Agora, mas isso é porque ele podia. Quantos milhares fizeram? Quantas fraudes? Centenas de milhares de fraudes. Irmãos, pensa que absurdo pensar uma humanidade vendo milhões de pessoas morrendo no mundo inteiro por causa dessa Covid, e aí hospitais desviando o recurso que era para salvar as pessoas que estão morrendo. E as pessoas morrendo, até um exemplo clássico lá do Amazonas, por falta de oxigênio. Então você vê se a humanidade está melhor. Enquanto, né, você tem aqueles que melhoram, enquanto o lado bom da humanidade dá um passo de melhora, aqueles que são agentes do mal dão 3 passos para piorar a situação. Então eu não quero desanimar, mas eu posso dar 2 motivos para que a gente não fique esperançosos que o mundo vai ser melhor por conta da pandemia. Um exemplo. 2 motivos. Um bíblico e um histórico. Quando a gente fala da Bíblia, né, como eu disse já aqui, só Jesus que pode regenerar. Só Jesus que pode redimir. Porque a pessoa, ela tem uma natureza, né? O homem nasce com a natureza pecaminosa. E aqueles que não têm Jesus, aqueles que não... Ele está lá procurando um jeitinho de se aproveitar. Um jeitinho de pegar aquilo que não é dele. De tirar uma vantagem. Então, só Jesus mesmo na causa, como diz, né, aquela frase feita, né, para melhorar esse mundo. Quando nós falamos aqui, quando nós falamos aqui na questão da questão histórica, né? Vocês lembram, quem já estudou a história, em 1914 a 1918, teve a Primeira Guerra Mundial. Morreram 20 milhões de pessoas em 4 anos nessa guerra. E 20 milhões ficaram feridos, ficaram aleijados, perderam isso, perderam aquilo. Aí você fala o seguinte, depois de uma cacetada desta, a humanidade, teve gente que falou assim, agora o mundo vai ser melhor. Né? Agora esse mundo não vai querer saber mais de guerra. 1939, teve um tal de Hitler que se levanta, né, para tentar reconquistar aquilo que a Alemanha perdeu e provoca um plano de guerra mundial. 40 milhões de pessoas morreram, fora os feridos, aleijados, que ficaram, né, mutilados, sem contar com o Holocausto também, né, dos judeus, que o povo judeu foi quase dizimado ali naquela ocasião. Aí você fala o seguinte, naquela época, depois daquela situação, destruição da Alemanha, destruição lá na Rússia,
todo mundo que estava em guerra falou assim, agora aprendeu. A humanidade aprendeu que não vale, que não é por aí. O que nós vimos depois disso? Guerra na Coreia, guerra lá na Ásia, em todo lugar. E a recente guerra da Rússia com a Ucrânia, em que nós vimos, sabemos como começou, mas ninguém sabe como é que vai terminar, não é verdade? Ninguém sabe. E temos que orar. Vocês têm orado para Deus colocar juízo nesse chefe de nações? Porque se alguém apertar um botão lá de um atômico qualquer lá, explodir uma guerra nuclear, eu não sei se nós... Irmãos, as outras guerras, nós falamos que nós ouvimos falar, não é isso? Nós falamos do que nós ouvimos, do que nós lemos, do que nós vimos na história. Mas essa nós estamos vivendo a história. E essa pode vir no nosso colo. Então nós temos que orar, né? Então, pergunto, a humanidade pode melhorar? Não. E é bíblico, porque a Bíblia diz que no final dos tempos, Jesus falou, quando virem sinais de guerras, né, de rumores de guerra, quando virem tremores, quando virem aí catástrofes, olha, morreu lá tantos lá no Recife, morreu tanto no Rio de Janeiro, morreu tanto em Minas e tal. Isso aí é os sinais do fim dos tempos. E a igreja, pelo menos a igreja tem ganhado com isso, com a pandemia? Também não. Porque teve muitos que vieram depois da pandemia. Mas teve muitos que aproveitaram e pararam de vir, né? Ah, mas eles estão online. Nem online, nem aqui, nem lá, né? Estão aí. Por quê? Porque acha que a vida está resolvida. Mas você lembra que eu falei que a vida não acaba aqui? Né? E aí eu fico preocupado. Eu mandei uma mensagem para os irmãos, né? No devocional de ontem, falando de Mateus 7, 27, que fala assim, né, daquela passagem que fala assim, né? Naquele dia dirão, Senhor, Senhor, né? Em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz isso e aquilo. E Jesus fala assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, muitas vezes a pessoa acha que estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas se a pessoa está fazendo isso e praticando iniquidade, tem uma coisa, né? Para mudar, o homem para mudar, ele precisa mudar a sua natureza. Precisa nascer de novo. Não foi isso que Jesus disse para Nicodemos? Se não nascer de novo, não vereis o reino de Deus. Então, que lindo! Que lindo! Sábado passado, nós temos o batismo aqui, e 5 pessoas da nossa igreja passou pelas águas, né? Onde teve todo o entendimento de um nascer de novo, não somente no batismo das águas, mas de todo o entendimento do que se espera. E eu fiquei muito feliz, né? De um menino, de um jovem da nossa igreja, que ele tomou a decisão pelo batismo, e uma pessoa da família falou assim, mas você é bobo, você é muito novo, você vai perder a oportunidade, né, de fazer isso, aquilo. Ele falou assim, eu já sei o que eu quero. Não é isso que vai me dar a minha maior alegria. Eu tomei a decisão porque eu sei o que eu quero. Então, irmãos, a palavra que nós vamos trazer para vocês hoje aqui é uma palavra que está muito conhecida, né? Porque todos nós pecamos, como eu estava dizendo, né? Todos nós temos que saber que nós carecemos de um Redentor, que nós carecemos de um Salvador, e que esse Salvador, né? Jesus está lá em Gênesis 3,15. A palavra diz que, né? Lá em Gênesis 3,15, deixa eu abrir aqui para vocês. Quando Adão e Eva pecaram, ele pegou a serpente, que é Satanás, e fez ali uma promessa
da redenção do homem. O que é redenção? Redenção é pagar um resgate para devolver a liberdade, né? Então, ali ele promete um redentor, aquele que viria resgatar o homem. Então, Gênesis 3,15, a palavra diz assim, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então, a partir daquele momento, Deus já sabia, né, porque Deus é onipresente, onisciente, ele já sabia que haveria dois grupos olhando para a humanidade. Aqueles que seriam os seguidores da serpente, e a serpente aqui diz o diabo, né? E aqueles que seriam os seguidores de Cristo. Por isso ele diz: porém inimizade, né, entre ti e a tua descendência. Né? Então, tem todos aqueles que seguem a Satanás, que é aqueles que não seguem a Jesus. Entre o seu descendente e a tua descendência, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este ferirá a cabeça. Então, o descendente da mulher está falando de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui duas descendências: a da mulher, que é Jesus, e de Satanás, que é a serpente. Então, desde aquele momento, o Senhor prometeu ali, né, que mandaria o resgatador, né, mandaria o redentor. Por quê? Porque a palavra diz lá em Romanos 3,23 que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E nós precisamos disso. Precisamos de um resgatador. Então, nisto, Jesus veio, né, e ele vem explicar como é que ele vai resgatar o povo. Então, primeira coisa, né, que você que conhece a palavra, né, nós vamos ver uma palavra assim super conhecida aqui, que está lá em Mateus 7, de 13 a 14, que é a porta larga e a porta estreita. Então essa aí você já sabe de qual, né? Mateus 7, 13 e 14. Aí, volta um pouquinho aí, por favor. Volta. Antes de seguir aqui, né? Por que é importante a gente trazer a mensagem, como eu estava falando, você que conhece a palavra, por que é importante que você fale para aquelas pessoas chucras que não querem saber da palavra? Porque tem muitas pessoas que, assim como o rico falou assim, falou para Abraão, né? Fala para Lázaro vir aqui. Ele falou: não pode nem passar de lá para cá, nem de lá para cá, nem daqui para lá. Ele falou: então mande um profeta lá na minha casa, que eu tenho 5 irmãos. Então todos eles vão acabar parando aqui nesse inferno. Aí Abraão falou assim: ó, não posso. Se eles não ouvem os profetas, não vai ouvir quem eu vou mandar, né? Então, tem muita gente chucra, mas tem muita gente em cima do muro. Aí, né? Passa a próxima. Então, muitas pessoas estão que nem esse cidadão aqui em cima do muro. Esse aí talvez vocês já tenham visto essa ilustração, né? O cidadão está ali em cima do muro, né? Do lado de cá está o inferno, o diabão lá, né? Ele olha para cá, do lado de cá está o paraíso, e tem um monte de pessoa falando assim: desce desse muro, vem aqui para o céu, né? Ele nem aí, né? Ele olha para cá, essas pessoas desesperadas para ele descer. Ele olha para lá, o diabo está lá na boa, né? Contando quantas pessoas ele já levou para o inferno e tal. E aí os caras: desce daí, vem para o céu, desce. Então, e ele falou assim: mas escuta, explica uma coisa. Por que vocês, né, são os anjos aí, são as pessoas que conhecem o céu, estão insistindo tanto para eu ir para o céu? E o diabo está lá, ele não está nem aí, né? Estão me disputando a minha alma, se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno. O diabo não está fazendo questão nenhuma. Aí ele falou assim: é porque o muro é dele, você já está no inferno. Então a pessoa que não desce do muro, ela acha que ela está na boa. Eu não confio, né? Não tem nem Deus, nem diabo. Essas coisas não existem, né? A pessoa que está em cima do muro, né? Que ela fala assim: para que eu vou me preocupar? Né?
Aí eles falaram assim, ele não está preocupado em ganhar você para ele, porque você já é dele. Você já está em cima do muro. Desce do muro, né? Então, nós temos muitas pessoas em cima do muro. Então, por isso, essa palavra de hoje, que embora seja uma palavra básica do Evangelho, mas eu quero passar para vocês usar essas ilustrações, às vezes para uma pessoa que vocês conhecem, né? Pode seguir para o próximo. Então, existe aqui, né? Nós vamos ver a porta larga e a porta estreita, né? Então, Mateus 7, do verso 13 a 14. Diz assim: a palavra diz assim, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que entram por ela. Então, essa palavra aqui, né, é tão óbvia, mas nós precisamos refletir sobre ela. A palavra diz assim, ó, entrai, né, pela porta estreita, tá? Jesus está falando. Porque ele fala o seguinte, a outra é larga e espaçosa, é o caminho. Mas esse caminho conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Agora, porque essa porta, a estreita, né? Porque estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida. Então, o que Jesus está falando para nós? É o que eu falei para você, né? Que Jesus, ele vem trazer a direção, trazer o conforto, para que você saiba que você está no caminho certo, e trazer também o confronto, se você não está no caminho certo, né? Então, se a palavra confrontar, não ache ruim, pelo contrário, repense, né? Se tiver alguém que você está falando que lá confrontar, não pare, não desista, porque ela veio para confrontar mesmo, né? Então, quando nós falamos aqui nessa passagem, como eu disse, né, lá no Evangelho, mais para frente, né, se você lesse lá de 22 a 23, você ia falar que, você ia ver que naquele dia muitos dirão, vai chegar um momento, né, naquela hora, que muitos vão dizer, Senhor, Senhor, mas eu não estou de bem com o Senhor não deixa eu entrar, por quê? Ele apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticai iniquidade. Então, tem pessoas que acham que porque ela declarou Jesus como Senhor, Salvador, está resolvido, se ela declarou da boca para fora. Mas se ela não se converteu, né? Como é que Deus vai trocar a roupa dela? Como é que vai tratá-la se ela não é uma pessoa que ouve a palavra, né, mas não pratica? Então, Jesus coloca essa palavra, né, de uma forma bem clara. Tem duas portas. E ele fala para nós o quê? Escolha. Escolha. Nós somos inteligentes e capazes de fazer as escolhas. Então Jesus já fala, tem duas portas, dois caminhos e dois destinos, né? Então, a porta larga, né, é uma porta que muito mais confortável, muito mais fácil de acesso, né? O caminho é espaçoso, né? Vai mais um pouquinho para frente. Olha aqui, ó, tem dois caminhos, né? É que você não vai ver aí, mas o caminho da porta larga, aqui tem circo, tem lazer, tem festa. A porta é estreita, o caminho é estreito, tem que passar por uma cruz. Tem situações aqui que vai apertando e apertando, é difícil, tem morro, tem situações que te colocam você à prova. Então, agora volta para a porta de novo. Olha só, a imagem das duas portas já falam por si. Mas eu quero lembrar algumas coisas aqui para os irmãos, né?
quando nós falamos aqui dessa porta larga, né, o homem, nós temos a capacidade de escolher. É nós que decidimos qual o caminho, qual a porta que nós escolhemos, né? Então, no caso aqui, por exemplo, se você é aquela multidão, é aquela pessoa da multidão que prefere as coisas fáceis, não, eu não vou querer saber nada, né? Tudo que é de Deus parece que é difícil, não é verdade? Como é difícil a gente vir para a igreja, como é difícil conhecer a palavra, como é difícil orar. Não é tudo difícil? E por que Jesus falou que é apertado o caminho mesmo? Então não é de se estranhar. Então, agora, é fácil você falar o seguinte, não, eu vou ficar lá, né, em casa, eu vejo, né, não preciso nem ir à igreja, eu não preciso contribuir, ajudar aqueles necessitados, eu já estou resolvido. Esse é o caminho mais fácil, né? Mas nós estamos olhando aqui numa situação, né? Por que a porta larga, né? A porta larga, né? Qual é a vantagem dela? Por que as pessoas preferem a porta larga? Porque ela não tem limites de bagagem. O homem que quer entrar pela porta estreita, primeira coisa, só passa ele, não dá para levar bagagem nenhuma. Na porta larga, não. Então, quando eu falo na porta estreita, o que Jesus pede para nós? Renunciar àquilo que é do mundo, né? Renunciar às coisas que não agradam a Deus. Na porta larga não precisa nada disso, irmãos. Na porta larga eu não tenho limite de bagagem. Na porta larga eu levo tudo. Você pode levar o seu orgulho, o seu jeito de ser, o seu jeito de falar o que você pensa, de ofender quem você quiser. E você passa na porta larga. Passa tudo. Ninguém vai te colocar restrição. Não é isso que você gosta? Não, você não. Mas aquela pessoa que não conhece Jesus, crente é chato. Esse negócio da Bíblia, porque agora eu não posso nem uma mentirinha. Né? Irmão, quando nós falamos aqui de bagagem, né, na porta larga, é tudo que o diabo fala assim, olha, aqui não tem problema. Aqui você pode fazer o que você quiser. Não é? A estreita não. A estreita, você tem que deixar o seu orgulho para trás, tem que deixar a sua fama, tem que deixar todo aquilo que se acumulou. Por quê? Só entra você. Não entra mais nada. Então, as pessoas falam assim, não, mas eu quero levar aquele pecadinho de estimação. Não tem gente que fala o seguinte, eu larguei de fazer isso, eu já não faço aquilo, mas, poxa vida, né? Esses pecadinhos aqui, né? Deixa eu levar. Então, porta larga para você. Quem pensa assim? Então, a palavra é muito clara. Essa imagem fala mais do que palavras. Porta larga, você leva tudo. Você não precisa renunciar a nada. Você faz tudo que você quiser. Você pode pintar e bordar e você vai passar pela porta larga. Porta estreita, não. A porta estreita, não só a porta é estreita, que você não consegue levar nada, você não leva absolutamente nada. Você tem que deixar o seu orgulho, deixar a sua vaidade, deixar aquilo que você se embeleza, aquilo que te faz tal. Você tem que abandonar tudo isso, porque senão, se você falar assim, mas eu quero levar essa bagagem e passar pela porta estreita, aí você escolhe. Ou você passa e deixa a bagagem, ou fica tudo. É? Então não tem negociação. Por isso que, quando nós falamos do Evangelho, é renunciar. Né? Quando o batismo do arrependimento é renunciar aquilo que a palavra fala que desagrada a Deus. Então, é fácil? Não. Por isso o caminho é apertado. Né?
Por isso, exige mais de você. Mas você sabe o seguinte, eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu levo tudo, a minha vida, a não ter aqueles que estão falando lá, olha, esse negócio de crente é muito fanatismo pro meu gosto, né? Eu quero uma vida liberal, eu quero viver a vida, né? Cantar aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva. Então tá levando. E para onde que ele vai passar? Pela porta larga, porque pela porta estreita não tá. E tem outra coisa, a porta larga, né? Ela é larga exatamente para passar de bando. Na estreita é um por um, individualmente. A salvação é individual. A porta larga, o diabo falou assim, ó, se quiser vir a gangue inteira, pode vir 20, 30, 50, quanto mais melhor, né? A porta estreita é individual. É você, né? Eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim. Cada um faça por si. Senão não entra. Então, irmãos, Jesus está falando o seguinte. A porta larga, né? Ela é espaçosa, o caminho é bem tal, só que vai dar em perdição. Lembra aquela cruz? Volta na primeira imagem lá, por gentileza. A porta estreita, você atravessa o caminho da cruz. A porta larga, chega ali, não tem cruz. Você não aceitou a cruz de Jesus. Você não renunciou. Você não aceitou o sacrifício de Jesus na cruz, então não tem cruz. E tudo que ficar do lado de cá, né, vai ser destruído, né? Então, a vida, ela acaba. Seja no dia que Jesus levar a sua igreja, seja no dia que ele chamar, a vida acaba. Mas a alma não. Lembra? Esse é o problema. Lembra que eu falei que a nossa alma é eterna? Tem muita gente que fala assim, tudo bem, quando eu morrer, fecha os olhos, vá. O seu corpo acaba. Mas agora, nós estamos falando daquilo que Jesus conquistou para nós. De um lugar, né, onde nós vamos poder estar na glória com o Pai. Um lugar em que nós vamos receber um novo corpo. Pensa você numa pessoa que está bem revoltada com a sua situação. Olha, eu estou com um problema, eu perdi minha perna na guerra, eu tive um problema assim, eu fiquei feio. Todo mundo vai receber um corpo novo, glorioso, né? Não vai ter mais idade, né? Não vai ter diferença, todo mundo vai ser bonitão lá com o Senhor. Então não precisa de vaidade. Desculpa. Mas, irmãos, tem uma coisa chamada renúncia. Renúncia. Por que eu estou falando uma palavra tão básica assim? Porque tem muita gente que através de nós, né, você vai falar assim, olha, lê essa passagem aqui, não foi eu que inventei, foi Jesus que disse, está escrito. Lucas, né, 16, ele fala o seguinte, né, tinha o mendigo e tinha o rico. O mendigo vivia ali na porta do rico pedindo migalha né, que dava para os cachorros que ele queria comer para matar sua fome. O rico mal olhava para o mendigo. Morreu o rico e morreu o mendigo. Os dois, né, morreram porque todo mundo, a todos é dado morrer um momento. Ninguém vai ser para semente. Só que um foi para o seio de Abraão, que é o paraíso, e o outro foi para o lugar de tormento. Então, irmão, é Jesus falando isso. Você acredita nessa palavra? Você acredita que Jesus falou é verdade? Se Jesus falou, eu não estou falando aqui uma pregação de terrorismo. Eu estou falando o seguinte, se nós temos a certeza da nossa salvação, nós temos que falar para aqueles que estão bem tranquilos que a alma é eterna, é imortal. Que o nosso corpo acaba, mas a nossa alma, quem é você? Se tirar uma perna,
quem é você? Você continua sendo você. Se tirarem 2 pernas, quem é você? Continua sendo você. Se tirarem as pernas, os braços, quem é você? Porque você é quem você é a sua alma, é o seu intelecto. É esse você. Não morre, é imortal. Porque Deus te fez imortal, a semelhança dele. E aí, só que aí, nós queremos saber, por isso que é o Evangelho das Boas Novas, nós vamos passar a nossa eternidade. É tão básica essa palavra, mas tão importante, porque as pessoas, elas querem estar na boa. Eu quero o melhor de Deus, mas eu não quero abrir mão da minha ambição, né? Eu quero porque eu quero, não importa. Né? Tem pessoa, eu conheci uma pessoa, né, na instituição que eu trabalhei, né, que ele era um diretor regional lá no Rio, não vou falar nome, nem nome da instituição, mas você acredita que esse homem, para alcançar a posição dele, se precisasse, ele pisava na mãe dele para poder ser promovido? Não, ele era desse gênero, desse caráter. Então, tem pessoas que matam o mundo, né? Com esse sufoco todo, as pessoas, muitos vieram para Cristo. Mas aqueles que estavam sem Jesus, sem a palavra de Jesus, eles foram buscar um jeito de resolver a sua vida através do crime, não é? Através da contravenção, de tráfico disso, de coisa que traz morte para as outras pessoas. Vocês já viram cada absurdo que nós vemos aí na televisão, né? De pessoas que hoje se faz entregador, né, de pizza lá, e assalta e mata para tirar um celular. Pessoas que tiram vida sem nenhuma preocupação. O que essas pessoas têm na cabeça? Nada. Nada. Mas se elas tivessem uma palavra que ela tem, né, uma vida depois da morte, que ela poderia mudar de vida para poder ainda dar tempo. A pessoa que está ali, até o momento dela fechar os olhos, se ela se arrepender, renunciar, né, toda aquela situação e falar, não, eu errei, e reconhece e pede perdão, ainda dá tempo. Então isso, irmãos, é a nossa missão como igreja. Isso é a nossa missão de salvar pessoas que estão naquela situação cômoda, que estão olhando para a porta larga, né? Esquece que a porta larga vai cair naquele abismo de perdição. Onde Jesus está falando o seguinte, olha, né? Jesus ele fala assim, escolham a porta estreita, né? Porque apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos que vão por ela. Então nós temos que ter isso em mente, né? Quando nós falamos aqui na nossa função, né? Porta larga ou porta estreita. Então, nós temos limites aqui bem demarcados na porta estreita. A pessoa que quer, né, seguir a palavra, que quer trazer a obediência, a renúncia. Então, por isso que o primeiro passo, quando uma pessoa está caminhando com Cristo, é ele entender a palavra. Porque nós temos, desde o princípio, Deus, quando ele começou todas as coisas, ele falou assim, ó, agora eu vou escrever eles. Agora veio Jesus, vamos escrever Mateus. Não, lá, já lá no início, antes da fundação do mundo, Deus já tinha visto tudo, né? Então começa lá em Gênesis 3,15, Deus falando assim, vai ter 2 povos, aqueles que vão seguir o diabo, a serpente, os que vão seguir a Cristo. Quando você vai lá no livro de Salmo, o Salmo número 1, né? A palavra diz lá que também tem 2 povos, né? Salmo número 1, os ímpios e os justos. Vamos ler isso aqui para vocês verem. Salmo número 1. Diz assim, ó. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que faz será bem sucedido. Agora, esse é o pessoal, né, que são os justos, né? Os bem-aventurados. Agora os ímpios. Os ímpios não andam assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, quando você fala lá em Gênesis 3,15, desde o início, Deus falou assim, ó, tem dois times. Né? Tem os justos e os ímpios. Malaquias fala assim, né? E outra vez verão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Entre os justos e os ímpios, né? Aqueles que praticam a justiça. Então, Deus, ele está sabendo que existe duas pessoas sempre, duas partes da humanidade. Mas nós, como igreja, cabe a nós fazer um papel de levar a palavra de esperança. Tem esperança. A pessoa que não conhece, que fala o seguinte, ó, a vida acaba no dia que eu morrer. Sim, mas a vida aqui, mas a sua alma não. Então, Deus tem uma palavra tão maravilhosa, né? Jesus morreu por nós, irmãos. A palavra, né, aquela cruz que nós mostramos ali, que é a salvação, é o acesso que nós temos para chegarmos a Deus, é através da cruz, né? Porque foi na cruz que Jesus, ele pagou pelos nossos pecados. Então, quando nós falamos aqui nos ímpios, né, os ímpios não conhecem, não querem saber. Mas por quê? É porque não há quem fale. Então, como eles ouvirão se não há quem fale? Então nós, como igreja, nós precisamos falar mais, né? Falar disso, porque nós estamos bem. Mas e aquele que você conhece, que, né, precisa acordar antes que seja tarde? Então, nós precisamos saber o seguinte, o que Jesus fala no verso 24? Lá naquela passagem ali, ele fala assim, ó, Lucas 13, de 22 a 24. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Estava querendo pegar ela já escrita para ir mais rápido. Lucas 13. Está ali? Depois Jesus foi para a cidade povoar. Não, Lucas 13. 24, no verso 24. Coloca o 24 direto. Ele fala o quê? Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então, não é uma coisa fácil. A porta larga está aí para todo mundo, né? A porta larga, o que você pode fazer, o mundo te aprova, casamento homem com homem, o mundo aprova, mulher com mulher. Mas o que Deus fala na Bíblia? Por isso deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Então, mesmo que o homem, né, o mundo aprove isso, mas nós temos que seguir aquilo que a palavra diz. O que Deus fala. Quando nós falamos aqui na proposta que o Senhor diz assim, ó, esforçai-vos, porque não é qualquer um que vai entrar, não. Então, estar aqui na igreja, eu tenho certeza que muitas vezes você deixou de ir numa visita num parente, num jantar com um parente para estar na igreja. Muitas vezes você estava vindo para a igreja, chegou alguém na sua casa na hora, você vem para cá. Todas as coisas, né, vêm para contribuir para que você não venha. Então, mas nisto, o que Deus está falando, que Jesus está falando? Esforçai-vos. Se nós falamos o seguinte, eu vou fazer o que é mais fácil, você vai para a porta larga. Mas quando nós falamos que nós temos um propósito de alcançar aquele momento em que nós vamos estar ao que vencer, vai herdar a coroa,
aquele que vencer vai estar sentado ali. Hoje nós vamos ter a ceia do Senhor, né? O momento de nós celebrarmos a ceia. Hoje nós vamos sentar aqui e no momento em que você estiver tomando do pão e do vinho, você vai estar participando do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, que purifica o nosso pecado. Tudo isto tem um significado tremendo que Deus fez. Por quê? Porque Ele nos amou e nos buscou para poder trazer para perto dEle. Agora, quando nós sentarmos aqui, nós temos que lembrar, né, em memória daquilo que Jesus fez por nós e começar a ter momento de gratidão, porque as coisas viram tanta rotina na nossa vida que você não tem noção do valor que foi, né, o preço que foi pago nessa cruz. Quando Jesus pagou por cada um dos pecados que nós não conseguiríamos pagar. Quando nós, por exemplo, quando nós falamos aqui para entrar naquela porta estreita, a porta estreita vai entrar ali, né? Nós, cientes de que nós somos totalmente desqualificados, totalmente imperfeitos, mas que Jesus nos fez qualificado. Jesus nos fez perfeito. Então, isto, pelo fato da gente, por mais que a gente tente, a gente ainda faça coisas erradas, mas o Senhor vem e nos ajuda, nos abençoa, e nos coloca, né, nos mostra a direção, nos mostra como fazer, nos abençoa, no sentido de se você arrepender, Ele te perdoar, te deixar você em paz, que você está realmente perdoado, que você faz parte do corpo de Cristo. Então você se sente em paz. Então tudo isso não tem preço, porque quando o homem ele não está em paz com Deus, ele não tem condição, ele não vem, né? Ele fala assim, mas eu vou chegar lá, né? Já teve pessoas que veio na nossa igreja que ele falou assim, não, eu não sou digno de entrar aqui nessa igreja, porque eu fiz coisas muito erradas. Então, quando a pessoa tem noção, entendimento das coisas ruins que fez, e ele entende que Deus sabe de tudo, mas se ele arrepender, se ele trouxer um arrependimento no seu coração, ele traz para ele uma paz, um perdão, e dá a oportunidade de ele se tornar digno novamente. Então, aquela pessoa recebe isso de Cristo, coisa que eu não posso dar, você não pode dar, mas Deus coloca uma paz no coração da pessoa. A pessoa começa a ter uma nova vida, porque ele nasce de novo no perdão de Cristo, ele se renova e ele começa a ter um novo olhar, né? Então, por que as pessoas mudam? Por que as pessoas transformam? Porque o amor de Deus é tão grande que ele invade o nosso coração e você reconhece que nós não tínhamos condição nenhuma de estar aqui. Pensa você, qualquer um de nós não somos dignos, mas quando nós falamos a questão de ser digno, nós lembramos que aquele que não errou nem um só momento, não pecou um só momento, nos fez digno. Nos deu essa condição de nós entrarmos na presença do Pai e poder sentar na mesa com Ele. Então, naquele dia lá na congregação dos justos, vamos estar todos nós sentados à mesa com o Pai. Então, nesse dia, né, esse dia é o dia glorioso que nós vamos celebrar hoje, aqui, através da ceia do Senhor, nós vamos sentir realmente que vale a pena a gente dispor daquilo aquela bagagem que não passaria na porta estreita, né? E como nós não queremos ficar para trás, porque se você não abrir mão da sua bagagem, você não entra, e nós não queremos ficar junto com a nossa bagagem, então nós abrimos mão, renunciamos àquilo que, se você sabe, que o Espírito Santo já falou no seu coração, que são coisas que Deus não aprova, mas que Deus te quer, né? E a partir do momento em que você faz essa renúncia, você entra na presença de Deus. E hoje, a hora que você estiver participando da ceia, começa a pensar. Eu vou orar agora para nós estarmos fazendo a sessão da ceia, pedir para o pastor Rodrigo vir celebrar a ceia. Eu quero que você esteja pensando quantas pessoas que não estão, que poderiam estar conosco nas próximas ceias. Hoje já vamos ter 5 novos, né, participantes da ceia do Senhor, né? Vamos pensar nisso.
como igreja, como propósito de fazer com que mais e mais pessoas que hoje estão no domínio das trevas venham para o reino da luz? Fiquem em pé, eu quero orar esse propósito.